Meu nome é Helena, tenho 44 anos, sou mãe de 2 adolescentes, e até poucas semanas atrás, eu juraria que conhecia cada segredo do meu casamento de 20 anos com Ricardo. Não me entenda mal, sempre fui dessas pessoas que gostam de olhar o mundo pelo lado bom. Sempre achei que, apesar das brigas, das rotinas, da correria do dia a dia, o amor verdadeiro resistia ao tempo. Eu era uma dessas otimistas incuráveis, alguém que acreditava piamente na força dos pequenos gestos, nas conversas à mesa do jantar, no companheirismo silencioso de quem compartilha uma vida inteira sob o mesmo teto. Até que, numa noite qualquer, tudo mudou. E eu digo qualquer porque, para mim, traição nunca começa com uma cena de novela. Não é com um vestido vermelho ou com um batom na gola da camisa. Não. Às vezes a maior reviravolta da sua vida chega assim, numa terça-feira sem graça, quando você está de pijama velho e cabelo preso, lavando uma travessa de macarrão na pia. Era março. Eu lembro porque fazia frio fora de época e chovia sem parar havia dias. Ricardo chegou tarde do trabalho, como vinha acontecendo cada vez mais. Colocou a pasta no sofá, me deu um beijo na testa, daqueles automáticos, e foi direto pro banho. Nada fora do normal, pelo menos não naquela rotina cansada que eu já havia aprendido a aceitar como amor maduro. O que eu não sabia, e hoje reconheço que talvez já intuísse, era que aquela noite marcaria um antes e um depois na minha vida. Eu estava separando roupas para lavar quando, sem querer, encontrei um recibo amassado no bolso da calça dele. Um papel simples, desses que poderiam passar despercebidos 1000 vezes, não fosse o nome do restaurante impresso em letras elegantes. Bistrô Lumière. Um lugar caro, onde nunca fomos juntos. O detalhe que me gelou a espinha foi a data. O último sábado, quando Ricardo tinha dito que sairia com os amigos para jogar conversa fora em um bar qualquer. Naquele instante, juro, tudo pareceu parar. Segurei o papel com força, tentei não fazer barulho. Minhas mãos tremiam como se eu tivesse sido pega em flagrante, embora eu não tivesse feito nada de errado. A verdade é que, por um segundo, tentei racionalizar. Deve ser alguma reunião do trabalho, pensei. Talvez ele foi com clientes, talvez esqueceu de avisar. O cérebro da gente é mestre em inventar desculpas quando o coração está desesperado para não sofrer. Eu não queria acreditar que ali, naquele pedaço de papel, estava o começo do fim do meu casamento. Mas mesmo sem querer, uma parte de mim já sabia. Depois do banho, Ricardo apareceu na cozinha, sorrindo cansado. Perguntou se os meninos já tinham jantado, me contou alguma piada sem graça do escritório, elogiou o cheiro do molho de tomate que borbulhava no fogão. Eu fiquei observando aquele homem como se o visse pela primeira vez. Era ele, era o mesmo Ricardo de sempre, mas alguma coisa havia mudado, ainda que eu não soubesse dar nome. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, ouvindo a respiração dele, esperando algum sinal de que tudo não passava de uma paranoia da minha cabeça. Mas ao fechar os olhos, só conseguia lembrar do nome do restaurante e da data impressa no recibo. No dia seguinte, fingi normalidade. Preparei café, mandei as crianças para a escola, organizei a agenda do trabalho, mas a inquietação já era uma sombra me seguindo em cada passo. Aos poucos, pequenos detalhes começaram a saltar aos meus olhos, como aqueles painéis luminosos do painel do carro que piscam quando algo está prestes a dar errado. Ricardo passou a se arrumar mais, passou a usar o perfume importado que ganhou no aniversário e ficou guardado por anos. Começou a colocar música no carro antes de ir trabalhar, coisa que nunca fez. E o que mais me incomodou foi o celular novo que comprou, com senha na tela, ele, que sempre largou o aparelho pela casa, como se não tivesse segredos. Claro que tentei espantar a dúvida. Dizia para mim mesma que estava cansada, sensível, talvez até carente demais. Mas não tem jeito, uma vez que a semente da desconfiança é plantada, ela cresce por dentro da gente feito mato selvagem. Lembro de uma tarde em especial, quase uma semana depois daquele recibo, em que olhei para Ricardo e me perguntei se um dia realmente conheci o homem com quem me casei.
o silêncio à mesa era pesado. Ele mexia no celular, digitando sorrateiro, e quando percebia meu olhar, rapidamente mudava de assunto ou inventava uma desculpa para sair do cômodo. Os meninos, claro, não perceberam nada. Criança sente, mas não entende. Só eu sabia o peso daquela angústia, o nó no peito, a sensação de estar perdendo o chão sem conseguir pedir ajuda. Foi então que tomei uma decisão. Se algo estivesse mesmo acontecendo, eu iria descobrir. Não ia mais me contentar com respostas vagas ou desculpas esfarrapadas. Eu merecia a verdade, ainda que ela doce como nunca, por isso naquela noite, com o coração em pedaços, abri o computador, procurei por extratos de cartão de crédito, históricos de mensagens, qualquer coisa que me desse uma pista. E quanto mais eu investigava, mais encontrava pequenas incoerências. Pagamentos em restaurantes, compras em lojas que nunca ouvi falar, reservas em hotéis que, até onde eu sabia, só existiam em filmes. Eu queria estar errada, queria mesmo. Mas a cada nova pista, o medo foi dando lugar à certeza. Se você já sentiu esse tipo de desconfiança, sabe que é como viver um pesadelo acordada. E se nunca passou por isso, torço para que nunca precise sentir. É como se todas as certezas da sua vida virassem fumaça de um instante para o outro. Naquela noite, me olhei no espelho, e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Havia tristeza, sim, mas também havia uma raiva silenciosa, uma vontade de entender, de lutar pela minha história. E foi aí que tudo mudou, porque no fundo eu sabia, o que quer que estivesse por trás daquela mudança em Ricardo, eu estava prestes a descobrir. E depois daquela noite, nada mais seria igual. Ali sozinha na escuridão da casa, fiz uma promessa a mim mesma. Não importava o que viesse a seguir, eu não ia mais fingir que estava tudo bem. Não ia aceitar ser espectadora da minha própria vida. Agora, se você já viveu algo parecido, talvez entenda o que estou sentindo. E se quer saber até onde essa história vai, te convido a ficar comigo, porque o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Se esse começo já mexeu com você, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde os próximos capítulos dessa história. Eu prometo, tudo que vou te contar aqui é real, e pode mudar a maneira como você enxerga o amor e a verdade. Os dias seguintes àquela noite pareciam um teste de resistência emocional. Cada manhã trazia uma mistura de esperança e medo, como se, ao abrir os olhos, eu pudesse acordar de um pesadelo e reencontrar o Ricardo que conheci, e não aquele homem estranho, feito de segredos. Tentei de todas as formas retomar o controle da rotina. Me joguei no trabalho, caprichei no almoço das crianças. Insisti em manter a casa organizada, como se arrumar tudo por fora fosse suficiente para abafar o caos aqui dentro. Mas a verdade é que a dúvida tem um jeito cruel de crescer silenciosa, venenosa, até tomar cada espaço da sua cabeça. No começo, procurei não agir diferente. Queria observar, sem levantar suspeitas, quem sabe flagrar algum deslize, mas logo percebi que viver disfarçando emoções era exaustivo. Bastava um olhar mais demorado do Ricardo para o telefone, uma resposta atravessada no café da manhã, e meu coração disparava. A qualquer gesto estranho, meu cérebro se perguntava: será que é agora que tudo vai desmoronar? Numa tarde de sexta-feira, quando cheguei mais cedo em casa, notei que Ricardo estava no escritório, falando baixinho ao telefone. Pela porta entreaberta, ouvi pedaços soltos da conversa. Viagem, resolver isso, eu também, até logo. Meu estômago se revirou. Saí andando de mansinho com medo de ser descoberta. Fingi naturalidade quando ele saiu do quarto, mas fiquei com aquela sensação de estar participando de um jogo que não conhecia as regras. Naquela noite, mais uma vez, mal dormi. Sonhei com vozes sussurrando segredos e acordei com o travesseiro encharcado de suor. Me levantei, fui até a cozinha e sentei na penumbra, ouvindo apenas o som do relógio da parede e da chuva batendo na janela. Senti uma solidão tão profunda que quase chorei ali mesmo. Mas em vez de lágrimas, uma raiva surda começou a ferver dentro de mim. Eu não era a mulher de antes, não era alguém que aceitava as coisas calada. Se Ricardo pensava que podia me enganar, estava subestimando minha força.
Resolvi começar por onde podia. No sábado, esperei que ele saísse para correr no parque, hábito novo, por sinal, e fui até o armário dele. Examinei bolsos de calça, pastas, carteiras, achei 2 recibos, um de uma joalheria, datado de 3 semanas antes, e outro de uma loja de perfumes. Nenhum dos 2 presentes veio parar nas minhas mãos. Fiquei ali, parada, olhando para as provas. Senti uma mistura de náusea e decepção, como se fosse traída de novo a cada papel encontrado. Naquele momento, percebi que precisava de mais do que pistas soltas. Precisava de respostas. E mais, precisava de coragem para encarar o que viesse. No domingo, tentei puxar assunto durante o café da manhã. Comentei sobre o perfume novo. Ricardo sorriu sem graça e disse que havia ganho de um fornecedor. Olhei firme nos olhos dele, tentando enxergar qualquer traço de mentira. Ele desviou o olhar, encheu a boca de pão e mudou de assunto. Senti vontade de gritar, de fazer escândalo, mas me segurei. Sabia que a hora do confronto ainda não era aquela. A partir daí, a rotina virou um campo minado. Ricardo passou a sair cada vez mais, a inventar reuniões noturnas, a fazer viagens rápidas de última hora. Toda desculpa vinha acompanhada de um presente sem sentido. Flores, caixas de bombom, garrafas de vinho. Era como se tentasse compensar a culpa ou, talvez, manter as aparências. Numa dessas noites, depois que as crianças dormiram, fui até o computador dele. O acesso era protegido por senha, algo que nunca existiu antes. Senti um frio na barriga, mas arrisquei as combinações de sempre. Data de aniversário, nome dos filhos, aniversário de casamento. Na terceira tentativa, consegui. O que encontrei foi pior do que eu temia. Havia e-mails trocados com uma mulher chamada Beatriz, colega de trabalho, pelo menos era isso que constava no domínio do e-mail. As mensagens começavam formais, mas logo deslizavam para piadas, comentários sobre jantares, sobre encontros inesquecíveis. Li tudo de uma vez, de coração acelerado, com uma sensação de estar lendo o diário de alguém que nunca conheci. Senti um aperto no peito ao ver que, entre as mensagens, havia planos de uma viagem juntos. Data, horário do voo, reserva de hotel, tudo minuciosamente planejado. Minha reação não foi escândalo, nem choro. Era como se o mundo ao meu redor tivesse ficado mudo. Fiquei ali sentada, olhando para a tela, tentando absorver aquela avalanche de informações. O casamento que construí, a família pela qual me sacrifiquei tantos anos, agora parecia um castelo de cartas desmontado por um sopro. Levei dias para processar tudo. O medo, a raiva, a tristeza. Passei horas pensando se valia a pena seguir adiante, se não era melhor encerrar tudo ali mesmo. Mas havia uma parte de mim que queria entender, queria saber por quê, queria ver até onde ia a mentira. Foi nesse período que comecei a cuidar mais de mim. Voltei a caminhar de manhã cedo. Fiz as unhas depois de meses. Troquei o corte de cabelo. Talvez fosse um jeito de me distrair. Talvez uma tentativa inconsciente de resgatar quem eu era antes do Ricardo. Percebi que não estava mais vivendo. Estava apenas existindo. As conversas em casa se resumiam ao básico. Os abraços viraram gestos automáticos. O riso virou silêncio. Até meus filhos começaram a perguntar por que o clima estava tão estranho, e eu, na minha tentativa de protegê-los, mentia. Dizia que estava tudo bem, que era só trabalho demais. Nesse meio tempo, prestei atenção em cada passo do Ricardo. Notei que ele sempre saía com o celular, que trocava de roupa no banheiro, que ficava inquieto ao receber ligações tarde da noite. Resolvi que, se não conseguiria respostas dele, encontraria por conta própria. Marquei um almoço com a melhor amiga dele, Patrícia, alguém em quem sempre confiei. Fui direto ao ponto, perguntei se ela sabia de alguma coisa, se havia notado o comportamento estranho. Patrícia hesitou, ficou nervosa, desviou o olhar. Depois de um longo silêncio, disse apenas: Helena, às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Só cuida de você, tá? A frase ficou martelando na minha cabeça. Voltei para casa determinada a juntar as últimas peças do quebra-cabeça. Foi numa noite de quarta-feira que tudo ficou claro. Ricardo chegou tarde, alegando ter ido a um evento da empresa.
Pediu desculpas, estava sorrindo demais, como quem esconde algo. Enquanto ele tomava banho, fui até o carro e revirei o porta-luvas. Encontrei uma pulseira feminina, dessas delicadas, que jamais pertenceria a mim ou a uma das nossas filhas. O cheiro do perfume que impregnava o carro também não era meu. Naquele instante, senti o chão sumir de vez. Não dava mais para negar. Ricardo tinha outra mulher, outra vida, outros planos. Passei a noite acordada, ouvindo o som da chuva que parecia não ter fim. Tive vontade de gritar, de chorar, de confrontá-lo ali mesmo. Mas me contive. Sabia que precisava de um plano. Não queria ser vítima, queria ser protagonista da minha história. No dia seguinte, no café da manhã, olhei para Ricardo como quem olha para um estranho. Senti pena, por tudo que a gente construiu, e estava sendo jogado fora. Mas também senti força. Uma força nova, diferente, feita de dor, mas também de dignidade. Foi então que decidi, se ele queria brincar de teatro, eu seria a melhor atriz que já existiu. Ia descobrir até onde ia essa mentira e, quando o momento chegasse, ele é quem não estaria preparado para o espetáculo que preparei. Para quem está ouvindo, sei que pode parecer exagero, mas viver essa dúvida é o pior dos castigos. Se você já passou por isso, sabe exatamente do que estou falando. E se ainda não, te aconselho, nunca ignore sua intuição. Ela fala baixinho, mas nunca mente. Naquele dia, fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Por mim, pelos meus filhos, eu não ia mais viver na sombra de segredos. Eu merecia respostas. E principalmente, merecia paz. Mal sabia o que, dali em diante, cada passo me levaria direto ao coração do furacão. E quando tudo viesse à tona, eu não seria mais a mesma. Cheguei a um ponto em que a mentira já pesava mais do que qualquer possível verdade. Era como se eu vivesse dentro de um quarto escuro, tateando paredes frias, sem saber onde estava a porta. Mas naquele dia, eu decidi, não seria mais refém da dúvida, nem dos segredos de Ricardo. Planejei tudo em silêncio, com a precisão de quem não tem mais nada a perder. Na manhã de sábado, levantei mais cedo do que o normal. Preparei um café da manhã caprichado, algo que não fazia há meses. Coloquei uma mesa bonita, com frutas cortadas, pão fresco, suco de laranja espremido na hora. Queria ver o rosto dele diante de tudo o que construímos juntos. E também diante do que estava prestes a acontecer. Ricardo desceu as escadas sorrindo, vestindo aquela camisa azul que eu mesma comprei, e que, nos últimos tempos, ele usava para tudo, menos para mim. Sentou-se, agradeceu, elogiou o cheiro do café. Sentei à sua frente, e pela primeira vez em muito tempo, olhei fundo nos olhos dele. Ali estava o homem que amei metade da vida, mas também ali estava o estranho que escondeu parte dela de mim. Enquanto comíamos, respirei fundo e perguntei, como quem não quer nada: e o trabalho, como vai? Muitas viagens marcadas para esse mês? Ricardo respondeu com uma naturalidade que me feriu. Normal. Algumas reuniões em Campinas, talvez uma em Belo Horizonte. Nada certo ainda. Ele não sabia, mas eu já tinha as passagens do Rio impressas, guardadas no fundo da gaveta do criado mudo. Continuei a conversa, querendo ver até onde ele sustentaria a mentira. Perguntei sobre a tal pulseira que encontrei no carro, disfarçando o tom. Ah, quase esqueci. Ontem achei uma pulseira delicada no porta-luvas. Era da minha mãe? Ela perdeu alguma coisa ali? Ricardo hesitou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Ah, deve ser da sua mãe, sim. Ela usou meu carro outro dia. Lembra? Vou devolver para ela quando for visitá-la. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Eu sorri, como quem acredita. Mas por dentro, senti o sangue ferver. Após o café, fui ao quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. Fiquei ali, olhando para as paredes, tentando organizar meus pensamentos. Estava na hora de agir. Não dava mais para adiar o inevitável. Peguei o telefone e liguei para a escola dos meninos. Avisei que naquela segunda-feira, eles faltariam porque faríamos um passeio em família. Precisava tirá-los de casa quando chegasse o momento.
Não queria testemunhas para a explosão que se aproximava. No domingo à noite, quando Ricardo anunciou que viajaria na manhã seguinte para o evento em Belo Horizonte, percebi o nervosismo disfarçado no jeito dele arrumar a mala. Ele conferiu passagens, checou a reserva do hotel, tudo já ensaiado. O que ele não sabia era que eu tinha um plano próprio. Na segunda-feira, às 6 da manhã, levei as crianças para a casa da minha irmã. Inventei uma história sobre um imprevisto no trabalho e pedi que cuidasse deles até o fim do dia. Voltei para casa com o coração disparado. Encontrei Ricardo já de mala pronta, café na mão, apressado para sair. Vai sair cedo, hoje? Perguntei. Ele respondeu sem me olhar. Vou, sim. A estrada deve estar cheia. Preciso chegar cedo. Foi então que decidi que o confronto aconteceria ali, naquela sala onde vivemos tantos natais, aniversários e planos. Fechei a porta, respirei fundo e falei, sem rodeios. Antes de ir, acho que você tem algo para me contar. Ricardo parou, com a mão na maçaneta. Virou-se devagar, o rosto tenso. Como assim? Levantei e caminhei até ele, com passos firmes. Tirei da bolsa os recibos da joalheria, da loja de perfumes, a pulseira e, por fim, as passagens do Rio de Janeiro, impressas. Coloquei tudo sobre a mesa. Vai me dizer agora que tudo isso é coincidência? Por um instante, vi o medo nos olhos dele. A máscara de autoconfiança caiu. Ricardo ficou pálido, sentou-se no sofá, esfregou as mãos no rosto. Helena, não é o que você está pensando, ouvi aquela frase clichê como um tapa. Então me explica. Explica o perfume, a joia, a pulseira, as mensagens para Beatriz, a reserva no hotel, as mentiras sobre reuniões. Ricardo ficou em silêncio. Olhou para mim, procurando uma saída, mas não encontrou. Eu não queria te magoar, sussurrou. Tarde demais, Ricardo. Magoar foi a primeira coisa que você fez. O que mais tem para me contar? Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Ele baixou a cabeça, começou a chorar. Vi ali um homem despedaçado, não só pelo que fez, mas pelo que perdeu. Entre soluços, ele confessou, e eu me envolvi com a Beatriz. Não era para acontecer. Foi tudo confuso, eu me senti perdido. Mas eu amo você, Helena, e não quero te perder. Ouvir aquilo foi como ter a alma arrancada do peito. Parte de mim queria gritar, chorar, quebrar tudo à minha volta. Mas a outra parte, a que passou noites em claro, a que reuniu cada prova, a que cansou de esperar por migalhas, estava estranhamente calma. Você já me perdeu, Ricardo. O que restava do nosso casamento você destruiu com cada mentira, cada segredo, cada vez que olhou na minha cara, e escolheu me enganar. Ele se ajoelhou, implorou por perdão, tentou me abraçar. Eu recuei, e senti compaixão, mas também uma libertação inesperada. Eu mereço mais. Mereço alguém que seja leal, que me respeite. E mereço a verdade, mesmo que ela doa. Nos minutos seguintes, houve silêncio. Só o som do relógio e da chuva batendo na janela, como se o mundo lá fora não soubesse da tragédia silenciosa que se desenrolava dentro da nossa casa. Ricardo fez as malas e saiu. Não houve gritos, nem escândalos, só a sensação de que uma era havia terminado ali. Depois que ele saiu, desabei no sofá. Chorei até não sobrar mais nenhuma lágrima, até sentir o corpo exausto. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti também um alívio. Agora a verdade estava nua, sem máscaras. E eu sabia que a partir daquele momento, minha história seria escrita por mim. Para quem está ouvindo, talvez pareça o fim, mas era só o começo de uma vida completamente diferente, cheia de desafios e descobertas que eu jamais imaginaria viver. Se você chegou até aqui, fica comigo, porque o que aconteceu depois desse confronto foi ainda mais surpreendente. A casa parecia mais silenciosa depois que Ricardo foi embora. Nos primeiros dias, o eco das lembranças era quase insuportável. Cada canto tinha uma história. Cada objeto parecia carregar o peso de tudo que havíamos vivido. E de tudo que nunca mais seria igual. Fiquei andando pelos cômodos como se buscasse respostas nas paredes,
ou talvez como se quisesse encontrar algum resto de mim mesma de antes. Alguma peça perdida da mulher que já fui. À noite, deitada na cama enorme e fria, me perguntava se era possível sobreviver a esse tipo de dor. Pensei em fugir, em deixar tudo para trás. Mas tinha meus filhos, minha família, tinha a mim mesma. E no fundo, eu sabia, por mais difícil que fosse, era ali, naquele vazio, que eu teria que recomeçar. Os meninos foram os primeiros a sentir o impacto. Eles estranharam a ausência do pai. Perguntaram o motivo de ele não ter voltado naquela noite. Sentei com eles na sala, abri meu coração com uma sinceridade que doeu mais do que qualquer ferida física. O papai e eu passamos por um momento difícil. Ele vai precisar ficar um tempo fora de casa para resolver algumas coisas. Mas quero que vocês saibam, nada disso é culpa de vocês. E eu amo vocês mais do que tudo no mundo. Vi nos olhos deles um medo que partiu meu coração. Quis protegê-los de toda a dor, mas sabia que a vida nem sempre nos permite escolher. Prometi, ali, ser ainda mais forte. Por mim e por eles. Os dias foram passando, arrastados. Eu trabalhava, levava os meninos para a escola, cuidava da casa, tentava manter uma aparência de normalidade. Mas havia momentos em que o vazio batia tão forte que eu sentia vontade de gritar. Chorava sozinha no banho, ou quando todos já estavam dormindo, tentando entender como a nossa história tinha acabado daquele jeito. Nesse período, descobri a solidão das redes sociais. Os amigos em comum pararam de ligar. As mensagens rarearam, alguns sumiram completamente, como se tivessem medo de escolher um lado. Percebi como é fácil se perder quando a vida desaba, como o mundo parece continuar girando sem se importar com o seu sofrimento. Mas aos poucos, comecei a me reinventar. Voltei a fazer coisas que havia deixado de lado há anos. Comecei a caminhar no parque logo cedo, só eu, os pássaros e meus pensamentos. Fiz as unhas, pintei o cabelo de uma cor que sempre quis e nunca tive coragem. Comprei um vestido novo e saí sozinha para jantar, só para provar a mim mesma que era capaz. O primeiro jantar foi estranho. Sentei em uma mesa perto da janela, pedi uma taça de vinho e fiquei olhando a rua, sentindo uma mistura de liberdade e medo. Mas conforme a noite avançava, comecei a perceber algo diferente. Eu estava ali, inteira, mesmo quebrada. Senti uma força silenciosa crescendo dentro de mim, uma vontade de viver, de ser feliz de novo, apesar de tudo. As crianças também começaram a se adaptar. O mais velho, Lucas, ficou mais quieto, fechado. Tive que aprender a lidar com o silêncio dele, respeitar o tempo de cada um. Já a menor, Sofia, buscava meu colo mais do que nunca, como se procurasse abrigo em mim. Eu era o porto seguro deles, mesmo quando sentia que estava naufragando. Foi durante esse processo que redescobri a amizade de algumas pessoas. Patrícia, a melhor amiga de Ricardo, passou a me ligar com frequência. No começo, eu hesitava em atender, mas logo percebi que ela sentia tanto quanto eu a perda daquele mundo antigo. Marcamos um café, conversamos por horas, rimos, choramos, lembramos dos velhos tempos. Pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha. Também me aproximei da minha irmã, Laura. Ela foi minha rocha, a pessoa que me lembrava todos os dias de quem eu era antes de tudo. Certa noite, enquanto conversávamos na cozinha, Laura segurou minha mão e disse: Helena, você é muito mais forte do que imagina. Vai passar, eu prometo. Naquele momento percebi que, apesar de tudo, havia amor ao meu redor. Não o amor romântico que havia me sustentado por tanto tempo, mas um amor ainda mais sólido, feito de laços de sangue, de amizade, de companheirismo verdadeiro. Claro que houve recaídas. Às vezes à noite, eu ainda pegava o telefone, rolava fotos antigas, sentia vontade de ligar para Ricardo, de perguntar onde ele estava, se sentia saudades, mas resistia. Sabia que não era saudade dele, era saudade da mulher que fui ao lado dele, da ideia de família perfeita que agora eu sabia que não existia. O trabalho virou meu refúgio. Mergulhei em projetos, aceitei desafios novos, fui promovida pouco tempo depois. A empresa ofereceu um curso de especialização,
e aceitei sem pensar duas vezes. Descobri que era boa no que fazia, que não precisava de ninguém para me validar. Certa manhã, meses depois do confronto, acordei com o coração mais leve. O sol entrava pela janela, os meninos dormiam tranquilos, e eu me dei conta de que estava em paz, não completamente curada, não pronta para outra história de amor, mas em paz com meu passado, e principalmente, com meu presente. Foi nesse momento que Ricardo reapareceu. Ele me mandou uma mensagem pedindo para conversar. Pensei muito antes de responder. Aceitei o convite, mais por mim do que por ele. Nos encontramos em um café discreto, longe de casa. Ricardo estava diferente, mais magro, cansado, os olhos fundos. Ele tentou justificar tudo, pediu desculpas, disse que sentia falta da família. Mas ouvindo suas palavras, percebi que algo fundamental tinha mudado em mim. Ricardo, eu te perdoo, mas não porque você merece, e sim porque eu preciso disso para seguir em frente. Não te desejo mal, espero que encontre paz. Mas daqui para frente, cada um segue o seu caminho. Ele chorou, tentou me abraçar, mas eu recuei. Senti pena, mas também orgulho. Não pelo fim, mas pelo recomeço. A partir desse dia, tudo mudou. O peso saiu dos meus ombros, e comecei a olhar para o futuro com olhos novos. Decidi fazer terapia, cuidar mais de mim, investir tempo nos meus sonhos antigos. Voltei a pintar, a escrever, a me apaixonar pela vida. Meus filhos, pouco a pouco, voltaram a sorrir. Criamos uma rotina nova, cheia de pequenas alegrias, noites de pizza, sessões de filmes no sofá, viagens de fim de semana só nós três. Descobri que família não é sobre manter aparências, mas sobre acolher, apoiar, crescer junto. A dor não sumiu de uma hora para outra. Houve altos e baixos, recaídas, dias ruins. Mas a cada manhã, eu me levantava mais forte. Aprendi a ser grata pelo que vivi, pelo que perdi, e principalmente pelo que conquistei. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher diferente daquela que começou essa história. Uma mulher marcada sim, mas muito mais inteira. E se você está ouvindo até aqui, talvez também esteja em busca de recomeço. Quero te dizer, é possível. Você é mais forte do que imagina. E mesmo quando tudo parece ruir, existe um caminho só seu, esperando para ser trilhado. Se ficou curioso para saber como tudo isso se transforma em novas lições e possibilidades, te convido a continuar comigo. O último capítulo dessa história traz as maiores descobertas, e quem sabe, respostas para perguntas que você também carrega no coração. Hoje, quando olho para trás, vejo aquela mulher do começo da história quase como uma estranha. Vejo a Helena que acreditava no amor como um escudo contra o mundo, que apostava tudo na força do companheirismo, da família, das pequenas rotinas. E vejo, com um certo carinho, a inocência com que ela fechava os olhos para sinais óbvios, só para poder manter viva a esperança de que nada jamais mudaria. Mas a vida sempre encontra um jeito de nos acordar. Às vezes, nos arranca das zonas de conforto com a delicadeza de um furacão. E foi exatamente isso que vivi. Fui arrancada de mim mesma, sacudida, despedaçada, reconstruída. E hoje, depois de tanto caminhar sobre cacos, posso dizer sobrevivi. Eu poderia te contar que depois de tudo, virei uma mulher amarga, que desconfia do amor, que nunca mais quis arriscar, mas não seria verdade. O que aprendi é que dor e transformação são irmãs siamesas. Nenhuma mulher sai igual de uma traição, de uma perda profunda, de um recomeço forçado, e não precisa sair igual. O segredo, eu descobri, é não deixar que a dor seja seu endereço definitivo. Use a dor como combustível para crescer, para amadurecer, para resgatar aquela parte de você que ficou esquecida por tempo demais. Aprendi que recomeçar dói, que noites solitárias parecem infinitas, que há dias em que tudo que a gente quer é voltar para o que era antes, mesmo sabendo que aquilo também já não existia mais. Mas, com o tempo, a dor vira lembrança, e a lembrança vai se tornando aprendizado. Eu aprendi, principalmente, que o amor próprio é o único amor que ninguém pode te tirar, e que ninguém,
por mais próximo tem o direito de rebaixar o seu valor, de diminuir a sua luz, de aprisionar seus sonhos em uma vida pequena. Depois de tudo, aprendi a gostar da minha própria companhia. Aprendi a rir sozinha, a me sentir bonita sem precisar de elogio de ninguém, a me perdoar pelas vezes em que aceitei menos do que merecia. Descobri que família não é só quem divide o mesmo teto, mas quem te acolhe quando você não tem mais chão. Vi meus filhos crescerem na dor e na coragem. Aprendi com eles a importância de recomeçar todos os dias. Descobri na amizade laços tão fortes quanto os de sangue. Vi pessoas irem embora, vi novas pessoas entrarem, vi a vida se rearranjar de um jeito inesperado, e para minha surpresa mais bonito do que eu imaginava. A maior lição de tudo foi entender que ser forte não é nunca cair, mas saber levantar. Não é não sentir dor, mas escolher seguir em frente apesar dela. E que ninguém, absolutamente ninguém, pode escrever sua história por você. Hoje, vivo uma rotina diferente, mais simples talvez, mas muito mais sincera. Me permito errar, recomeçar, mudar de ideia. Me permito chorar quando a saudade bate, mas também celebrar cada pequena vitória, do jantar bem feito à risada despretensiosa dos meus filhos. Às vezes, penso se um dia voltarei a amar. Não tenho pressa. Aprendi que amor não é urgência, não é medo da solidão. Amor é construção, é troca, é escolha diária. E acima de tudo, começa dentro de nós. Se um dia alguém entrar na minha vida, será para somar, não para preencher vazios. E para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Talvez essa história tenha doído aí dentro, talvez tenha despertado feridas antigas, ou te feito pensar na sua própria trajetória. Quero te dizer, de coração, você não está sozinho. Todas nós em algum momento, enfrentamos nossos próprios terremotos. E todas nós, um dia, precisamos reconstruir. Se essa história te tocou, se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que está passando por isso, quero te convidar a compartilhar nos comentários o que achou, a dividir sua experiência, ou só deixar um recado de força para quem precisa. Seu comentário pode ser o abraço que alguém precisava hoje. Pode até virar inspiração para uma nova história por aqui. E se quiser seguir ouvindo relatos reais, reflexões sinceras e histórias de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é feito com muito carinho e verdade, para mostrar que mesmo nos piores momentos, a vida sempre oferece novas possibilidades. Hoje, me despeço dessa história com gratidão, por tudo que aprendi, por cada lágrima, por cada recomeço, e com a certeza de que, seja qual for o seu momento, você tem dentro de si a força para reconstruir e ser feliz, do seu jeito, no seu tempo. Um beijo, e até o próximo capítulo da vida, porque ela continua, e ainda tem muita coisa linda para acontecer.